falar sobre o poder da gratidão. Vamos falar sobre gratidão nesta noite. E entrando Jesus em uma aldeia, veio ao encontro 10 leprosos, os quais de longe pararam. E eles disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. O 14. E ele, vendo-os, disse: Vai e mostra ao sacerdote. E aconteceu que eles indo foram limpos. E um deles, quando viu que estava limpo, retornou, glorificando a Deus em alta voz. Vamos ler o 17 e 19. E Jesus disse: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Você pode repetir o 19 comigo, se está ali no telão? 1, 2, 3 e... Vamos mais alto então, 1, 2, 3 e... Ele disse: Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, dando glória e aleluia. Aleluia. Nós vivemos rodeados de tantas crises existenciais. Vivemos rodeados de tantos poréns do nosso dia a dia. Quando não é uma conta que atrasa, é o carro que quebra, esses dias Maiane não pagou a conta de luz, 3 contas de luz, acordei sem luz em casa, e eu falei: Ô Maiane, tá sem luz? Eu percebo que é só em casa. Ela: eu não paguei, as 3. Meu Deus, que é isso? Que prova! Peguei e falei: paga lá. Tirei o escorpião do bolso, sou mineiro, né? Tirei, paga lá, e ela pagou. Eu falei: 3, Maiane? Então nós vivemos diante de tantas crises existenciais, ô Diego. Esses dias eu estava em casa, você vê as crises. Como é seu nome? Desculpa. Ailton estava em casa esses dias, minha mãe me ligou: Ô Douglas, não chegou uma multa para você, chegou 4. Aí eu: 4? Uma minha, essa aqui é minha, que eu sei que é. 3 da Maiane. E o engraçado é que as 3 foi no mesmo lugar. Aí ela lá atrás lá. Mas eu estou falando aqui de crises existenciais. É as crises existenciais que tem no nosso dia a dia. E isso não tem como nós escaparmos. Não quero saber se você é crente, não é da igreja, não é músico, pregador, frequentador de igreja, frequentador de pagode, de baile, forró, faz faculdade. Não, as crises existenciais batem em nossa porta, se você é um ser humano, porque as crises não vêm só para quem é da igreja, quem não é. As crises vêm para seres humanos. E esse é o primeiro desafio que nós temos que enfrentar, sendo ser humano. Crises existenciais. Se eu não der leite para o meu filho, trocar a fralda do meu filho, ele pequeno, ele vai ficar com a crise existencial. Então a crise existencial, ela vem desde quando nós nascemos. É crise existencial. Se você existe, vai ter crise existencial. Pronto, e acabou. Acabou. E no meio de tantas crises existenciais, nós se esquecemos de algo simples, que é agradecer. É verdade. É verdade. Nós esquecemos de agradecer, sim, por causa das crises existenciais. Já acordamos reclamando,
Já almoçamos reclamando porque o horário de almoço quem é CLT é pouco. Já dormimos reclamando porque temos que acordar no outro dia. E esquecemos do simples. Douglas, você esquece? Esqueço. Eu esqueço de agradecer. A gratidão é algo tão simples. Por quê? Porque não paga para agradecer. Não paga para agradecer. E nós esquecemos de agradecer. E existem portas trancadas na nossa vida, na nossa história, no nosso cotidiano, que ela está travada. Que a única chave que abre essa porta se chama gratidão. Quando nós aprendemos a agradecer no nosso dia a dia, tem portas que se abrem, tem porta que se abre somente por um escape, sabe? Igual, eu estou trabalhando em outro emprego, só os mais íntimos sabem, Rafael, Cleiton sabe disso, outro emprego, e esse emprego, foi que quando eu saí do outro, eu agradeci a Deus, porque eu saí, queria sair? Não, mas saí? Sim, e o que eu fiz? Agradeci a Deus, e Deus abriu uma porta de escape. Como que você sabe que é uma porta de escape? Porque quem tem discernimento de Deus, entende até o ponto que você vai chegar, que Deus vai te colocar no negócio. Então, existem portas que estão trancadas na nossa vida, que a única chave que abrir é a gratidão. É a única chave. E nós temos que ser grato pelo fato das coisas não existirem para mim. Os dois parem de se chutar aí, os dois aí, parem de se chutar. Vai lá fora, lá chutar lá. Temos que ser grato pelo fato das coisas não existirem para mim, para você. As coisas não existem para mim e para você. E nós temos que ser gratos, por quê? Porque quando a coisa existe para você, ela tende a fugir do seu controle. Então todas as vezes que você pega, bate no peito e fala, é meu carro, é minha casa, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha roupa, está sob o seu controle. E tudo que está no seu controle, que existe para você, Satanás tem o poder de tocar, porque existe para você. Mas aquilo que você tem, e você fala que não existe para você, mas para o nome do Senhor ser glorificado com aquilo que você tem. Eu tenho um carro, sou eu que pago a parcela, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através dele. Deus, esse carro não é meu, é seu. Deus, eu tenho um filho, mas o nome do Senhor vai ser glorificado através do meu filho, porque o filho não é meu, é seu. Eu tenho uma empresa, mas a empresa não foi feita para mim, foi feita para o nome do Senhor ser glorificado através daquilo que o Senhor fez. Quando você decide passar aquilo que está no seu nome e falar, Senhor, é para o seu nome ser glorificado, nada tem o poder de derrubar aquilo que você falou, Senhor, não é meu, é seu. E se porventura fugir das tuas mãos, você sabe que não é seu, que o Senhor está no controle. Por favor, você pode olhar para alguém e dizer, está na hora de você passar o controle para as mãos do Senhor. Fala para alguém aí com um olhar de gratidão, está na hora de você passar o controle para o Senhor. Porque quando você passa o controle para o Senhor, ainda que para você tudo parece fora do lugar, Deus está olhando e está falando, eu que estou no negócio.
Deus está olhando e está falando: eu que estou na situação. Ainda que fuja das tuas mãos, você falou: não é meu, Senhor, é seu. Deus está olhando e está falando: a tua vida financeira está nas minhas mãos, a tua vida espiritual está nas minhas mãos, a tua família está nas minhas mãos. Satanás olha e fala: eu não tenho poder sobre a casa dela, eu não tenho poder sobre a família dela, eu não tenho poder sobre a vida espiritual dela. Por quê? Porque ela quebrou o orgulho, ela quebrou a soberba e passou tudo para o nome do Senhor. Passa para o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Olha o que diz em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas estas coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas essas coisas. Lembra que eu disse que as coisas não existem para você? Aleluia. Se eu vou falar algo aqui que vai quebrar o nosso orgulho. Como é seu nome mesmo? Ô Wanderson, quebra nosso orgulho isso aqui que eu vou dizer. Deus não existe para você, você que existe para Ele. Por favor, você pode falar para alguém: Deus não existe para você, você que existe para Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Olha o que diz em Salmo 103. O salmista implora para a alma dele agradecer. O salmista implora para a alma dele agradecer, bem dizer ao Senhor: ó minha alma. O salmista implora: alma, para de ser ingrata. O salmista exclama: alma, bem dizer ao Senhor, ó minha alma. O salmista, ele vê a necessidade de agradecer. E quando nós não vemos a necessidade de agradecer pelo fato de Deus não existir para mim, mas sim de eu existir para Deus, nós já estamos mortos dentro de nós. Não vale pular, não vale cantar, não vale pregar, não vale ganhar, se não tiver gratidão dentro de nós. É como metal que soa, que faz barulho, mas não tem destino certo. É por isso que o salmista fala: minha alma, para de ser ingrata, alma, agradece ao Senhor. Nós não somos gratos a Deus com palavras, mas nós somos gratos a Deus com atitudes. E eu pergunto para você, você não precisa responder: qual foi a última vez que você foi grato a Deus com atitudes e não com palavras? Porque ser grato a Deus quando Ele dá é muito fácil. Eu quero ver ser grato a Deus quando você não vê, mas você está agradecendo. É por isso que eu fico com Abacuque. A crise estava estabelecida e ele: ainda antes que a figueira não floresça e no currais não haja mantimentos, e as vacas sejam arrebatadas, o produto da oliveira minta, eu exultarei o Deus da minha salvação. É com figueira ou sem figueira, é com oliveira ou sem oliveira, é com gado ou sem gado, é com vaca ou sem vaca. Eu te agradeço não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que o Senhor. Abre a boca para adorar. Agradeça, levante a sua mão para cima e agradeça a Ele pelo fôlego de vida,
por este dia chamado hoje, por esta oportunidade. Agradeça a Ele pelo irmão que está à direita, à esquerda. Agradeça a Ele pela vestimenta. Agradeça a Ele porque Ele te guardou. A sua palavra diz que Ele te livrou do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agradeça. Só os gratos. Aleluia. Olha o que diz em Provérbios 3:5. Olhe para aquilo que você ainda não conhece e reconheça que o Senhor é quem endireita as nossas veredas. Eu não conheço, mas eu reconheço que é o Senhor que pode endireitar minhas veredas. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça. E Paulo já vem dizendo lá em Filipenses: eu posso andar de carro, eu posso andar de ônibus, eu posso comer ovo, posso comer bife, posso estar em uma mansão, eu posso estar em um casebre, posso estar numa igrejinha, posso estar numa igrejona, posso estar falando no microfone, ou estar pregando no gogó. Eu posso todas as coisas, mas Ele me fortalece. Abre a tua boca para adorar esse Deus, o Deus que te fortalece, o Deus que te levanta, o Deus que te enche. Abre a boca. Que leva na suribicaia. Aleluia. Até Jesus nos ensinou a ser grato. Jesus nos ensinou a ser grato? Ensinou. Prova. João 11:41. Na ressurreição de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, ele olha para o alto e diz: Pai, eu dou graças. João capítulo 6, versículo 11, na multiplicação de pães e peixes, antes de multiplicar o pão e o peixe. E se você não dá o glória depois disso, antes de multiplicar o pão e o peixe, Jesus levanta para o alto e diz: Pai, eu dou graça. E o pão era cevado. O pão era o quê? Era o quê? Pão cevado era pão duro. Era pão feito com farinha de cobre. E era para comer na mesma hora. O dia inteiro que estava ali, o pão estava duro como pedra. Quando Jesus falou: eu dou graça, o pão se partiu. Alguém aqui já teve aquário? Quando faltar a comidinha do peixe, você pegou um pão e jogou lá? Aí o pão foi diminuindo, foi saindo, foi amolecendo e foi sumindo. Foi isso que aconteceu. Foi o pão duro em contato com a água da vida. Porque não tem nada que seja coração de pedra que entre em contato com a água da vida que não amoleça. Pega essa senha aí. Eu dou graça. O segredo de Deus multiplicar algo na nossa vida é a gratidão. Olha o que diz em 1 Samuel 7,12. Ebenezer. Estava querendo dizer: até aqui. Eu poderia ter parado no começo. Eu poderia ter morrido no começo. A porta fechou e eu fiquei de pé. O laço veio, mas foi cortado. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Você não chegou aqui porque você é bom. Era para ter morrido no tiro. Era para ter morrido de faca. Era para ter morrido na biqueira.
era para ter morrido na cirurgia, mas o Senhor entrou no meio do bisturi, no meio do forró, no meio da bala, no meio da faca, e disse: Ebenezer, 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 eu cheguei, 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 abre a boca. Se ele não tivesse aparecido, ao invés do canto da vida, ia ser o canto do luto. Mas Ebenezer, que bom que ele apareceu. Talvez você não venceu ainda esse desafio por causa da ingratidão. Prego agora. Quando Jesus entra em uma aldeia com leprosos, tinha o que na aldeia? O que? Leprosos. Você está achando que Jesus vai te levar para um resort? Jesus vai te levar para um resort. Vou aceitar Jesus, servir a Deus que tem um resort preparado para mim. Não, eu vou aceitar Jesus porque meu nome vai estar no outdoor. Olha os discípulos indo para uma aldeia com leprosos. Eu vou falar só uma vez aqui para ver que você entende. Antes de eu falar, o Diego já entendeu. Deus sempre vai nos levar em ambientes desfavoráveis para nós sermos agente de cura. Não? Tá bom, vou de novo, vamos de novo. Deus sempre vai te levar em ambientes desfavoráveis para você ser agente de cura. Onde eu trabalho só tem louco. É por isso que você está lá. Onde eu trabalho só tem coisa ruim. É por isso que você está lá. Onde eu trabalho só tem fofoqueiro. É por isso que Deus te colocou lá. Aonde eu trabalho só tem gente que quer caluniar. É por isso que Deus te colocou lá. Onde eu trabalho só tem leproso. É por isso que Deus te colocou lá. E se Ele te colocou lá é porque você já não é mais leproso. Dá glória a Deus. Porque Jesus nunca vai te levar ferido em um lugar para você curar alguém. Jesus nunca vai te colocar num ambiente caído para você levantar alguém. Isso é mentira. Primeiro Deus te levanta, depois Deus te coloca em um ambiente onde tem caídos para você levantar alguém. É por isso que você está lá. Você não é mais leproso. Se você está no ambiente aonde só tem leproso e você não prega lá, você é leproso também. Se Deus te colocou no ambiente aonde só tem caído e você não prega lá, você é caído também. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui. Se prepara para entrar em ambientes desfavoráveis. Ei, líder, se você está curado e curada, Deus vai colocar leproso do teu lado. Deus só colocou eu para liderar coisa ruim. É porque Ele te levantou para levantar coisa ruim mesmo. Eu sinto o Todo-Poderoso aqui. Jesus não deu uma ordem de cura imediata. Tenho 10 minutos ainda. Não deu uma ordem de cura imediata. Jesus falou: vai e mostra para o sacerdote. E quando eles foram limpos no meio do caminho. No meio do caminho eles foram limpos. Porque às vezes Deus mexe com a nossa fé para saber qual é a nossa atitude. Você pode falar para alguém aí? Às vezes Deus mexe com a nossa fé para saber qual é a nossa atitude.
Deus está mexendo com a sua fé, não é? Eu sei. Tudo está dando errado, eu sei. Portas se fecharam, né? Eu sei. Aí Deus está falando: é isso que eu faço para você se movimentar. Eu chacoalho. Eu mexo com a sua fé para ver qual é a sua atitude. E quando eles foram, 10 foram curados. Um voltou limpo. Eu vou precisar de você agora, pastor. 10 foram curados. Foram 10 foram curados. Mas um foi limpo. Isso aqui mexe com a gente, porque tem gente que vem receber a cura, mas tem gente que vem receber a limpeza. E você tem que saber que grau você faz parte dentro do culto. É os que vêm para receber a cura ou a limpeza? Deus vai me dar uma porta de emprego? Vai, acho que vai. Vai me dar estabilidade? Vai. Mas Deus abrir uma porta de emprego não quer dizer que você foi limpo. Deus abrir o up na sua vida não quer dizer que você foi limpo. O que viu que foi curado olhou e falou assim: peraí, Deus tem mais do que uma porta exterior para mim. Deus tem mais que algo superficial para mim. Deus tem algo também por dentro. Os 9 que ficaram foram curados, mas dentro deles estava sujo. O que voltou para agradecer foi curado e dentro dele estava limpo, foi limpo de coração. Eu dei essa volta toda para dizer para alguém que o que limpa não é o pastor, o que limpa não é o pregador. O que limpa, primeiro é a palavra de Deus, depois a gratidão que você tem a Ele. Quando você é limpo, Deus limpa a sua alma. Quando você é curado, Deus limpa a tua alma. E eu vou falar para vocês que estão aqui. Já pode ficar de pé, por favor, porque o Cleito vai cantar. Já pode se pôr de pé, por favor. Não era para acontecer nada na tua vida, mas por causa da tua gratidão a Deus, Deus está mudando o decreto na vida de alguém aqui nesta noite. Não era para acontecer, mas por causa da tua gratidão a Deus, Deus está mudando a sentença de alguém aqui nesta noite. Você pode olhar para alguém e dizer, diga com fé: Deus está mudando a sentença nesta noite. Olha para alguém: Deus está mudando o decreto nesta noite. Bate na mão de 2 pessoas: Deus está mudando a sentença nesta noite. Olha para alguém: Deus está mudando a sentença nesta noite. Deus está mudando o decreto nesta noite. Deus está mudando a sentença nesta noite. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Enquanto você abre a boca, Deus, Ele muda. Eu quero ver você, vai, vai. Olha o que diz em Isaías, capítulo 1, verso 19: se quiseres ouvir a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra.